As chances perdidas no segundo tempo, a gente podia ter sido hoje um placar com uma goleada, enfim, que a gente perdeu várias oportunidades, mas está todo mundo de parabéns, porque foi um jogo que a gente soube bem. Eu falei no intervalo que talvez se a gente tivesse mais uma ou duas oportunidades, que nós fechássemos e ampliássemos esse marcador para nos dar mais tranquilidade para o jogo todo. Valentim, acho que é uma vitória importante. O time vinha pressionado, tinha 2 jogos que o Botafogo não vencia em casa. Inclusive o Lindoso falou disso na saída de campo. Acho que para você também, para dar tranquilidade agora nesse período durante a Copa do Mundo, para poder novamente trabalhar o elenco visando o retorno ao Campeonato Brasileiro. Então acho que essa vitória te dá muito mais calma e tranquilidade para, quem sabe agora, ter um pouco mais de paciência da torcida também e uma resposta dos jogadores dentro de campo. A torcida, gente, é normal que a torcida, nos jogos em casa, a leitura que eu fiz, eu falei aqui outras vezes, o torcedor, nós vamos pegar jogos em casa com adversários que estão lutando contra o rebaixamento, estão com menos pontos que a gente. Esperavam vitória, é normal isso é muito normal. O torcedor nos apoiou hoje bastante e ficou mais perto da equipe. A gente precisava disso e eu pedi até, numa oportunidade, que isso acontecesse. Nos dá tranquilidade. Eu falei para os jogadores e falei para vocês algumas vezes que a gente veio numa batida aí de desgaste físico muito grande, porque o brasileiro é assim. Nós tivemos algumas semanas cheias, mas muitos jogos de quarta e domingo também, né? E eu falei isso aí nos empates, e quando fui até falando de um pouquinho da parada nossa, que nós precisávamos de quê? De descansar mesmo mentalmente, porque a gente pegou sequências aí que você não podia perder. Esse jogo você não pode perder, esse jogo você não pode perder. Vocês já me ouviram falar aqui algumas vezes. Então, essa parada vai ser importante para dar uma desligada mesmo nos jogadores. Lógico que eles têm uma cartilhazinha para seguir fisicamente, mas não tem o lado mental, o lado emocional. Então, isso vai ser bom para descansar todo mundo, vai ser importante para jogadores que vinham numa batida muito forte. Hoje eu não pude colocar o Marcinho, porque estava com um desgaste físico muito grande. Ele já vinha assim nos últimos jogos, e o Luiz foi muito bem, porque estava treinando bem, já estava esperando a oportunidade dele. Então, agora essa parada vai ser importante para a gente. Valentim, como foi para organizar a estratégia para jogar contra uma equipe que se defende com uma linha de 5 muitas vezes, mas também gosta de ter a bola, de tocar a bola? E o que ainda faltou hoje, mesmo na vitória, que você tem que intensificar na parada para a Copa? Eu pedi para os jogadores, nós determinamos algumas alturas de início de marcação, de pontos de partida que eu falo para eles. E nós fizemos, quando você joga uma equipe que tem a qualidade de passe, que procura o adversário, o companheiro perto para sair jogando com qualidade, você tem que estar sincronizado. Primeiro a gente posicionar da forma que a gente queria, o desenho defensivo, mas atacar muito rapidamente o homem da bola, e esse encaixe ir fazendo como uma corrente, foi o termo que eu usei para eles. E a gente fez isso bem. No segundo tempo, a ideia era de que nós continuássemos marcando ali, não muito pressão, mas de intermediária, mas que conseguíssemos roubar a bola ali no meio campo para contra-atacarmos. A gente sofreu um pouquinho, entre aspas, de não conseguir roubar essa bola, e a linha foi baixando um pouco, mas gostei muito da equipe, e você tem que estar muito organizado para jogar com uma equipe que joga com qualidade de jogo, procurando sair o tempo todo. Valentim, parabéns pela vitória hoje. O Botafogo chegou a 4 jogos, né, sem perder no campeonato, 2 vitórias, 2 empates. Podia ter vencido até os 4, né? A exceção foi o Ceará, mas não seria absurdo vencer aquele jogo também. Queria que você falasse um pouco dessa evolução do Botafogo na competição e o quanto que vai ser importante nessa parada agora para você evoluir mais ainda no Botafogo, que notadamente agora já está bem evoluído. Voltou a ser aquilo que nós queríamos lá atrás e que fomos muito no Campeonato Carioca e no início do Campeonato Brasileiro. Uma equipe organizada, com a identidade do Botafogo, procurando jogar, batendo de frente com todos, e fizemos isso nos últimos jogos, e procurando jogar, marcando com qualidade e procurando jogar o tempo todo. Esse foi o retrato daquilo que a gente estava vendo, recuperando nesses últimos jogos. Boa noite, Valentim. Ainda voltando na questão dos gols que foram perdidos, né? Várias chances no primeiro tempo, no segundo tempo também. Hoje o Botafogo poderia ter sido aqui com uma goleada muito grande sobre o Atlético Paranaense. Na sua opinião, o que está causando essa falta de atenção ali naquele último toque na bola? Hoje foi... Algumas jogadas ali, achei que foi um pouco de sorte para a gente ampliar esse marcador. Mas eu já falei para vocês que eu tenho cobrado muito. Talvez um pouquinho mais de frieza, um pouquinho mais de tranquilidade na hora de finalizar,
né? Às vezes até de achar um companheiro, de fazer uma escolha certa, tudo isso aí está dentro do pacote para que uma equipe, às vezes, consiga fazer mais gols. Mas essa parada, a gente vai procurar corrigir também muito isso aí e poder recomeçar com todos descansados, com as energias recarregadas. Valentim, sabe-se que o Igor Rabelo e o Matheus Fernandes estão na mira de clubes europeus. Você tem esperanças de ficar com eles depois dessa parada? E caso eles saiam, qual será o tamanho da perda para o Botafogo? Jogadores importantes. A gente sabe que o que acontece na janela. Primeiro você está num time grande, já desperta. Aí vem esses jogadores que vêm fazendo um campeonato excelente, né? O Igor Rabelo, uma regularidade impressionante. Um jogador que jogou aí todos os jogos e não cumpriu uma suspensão, com qualidade na fase defensiva, com um jogador que vai à frente e consegue fazer gols. É lógico que vai despertar interesse. Então, a gente está num mercado que acontece em todos os clubes. E eu falei aqui outra vez que se pintar uma possível venda que vai ser bom para o clube e para os jogadores, a gente não tem jeito de segurar, eles têm que seguir a vida, né? Valentim, boa noite. É uma vitória importante para esse recesso, né, da Copa do Mundo, e o Botafogo aqui no Newton Santos pelo Brasileirão ainda não perdeu nenhum jogo, são 3 empates, 3 vitórias. Como é que você vê, né, a força do Newton Santos para o Botafogo nessa competição? Aqui é a nossa casa, a ideia nossa, e eu falei, para que nós façamos depois um campeonato na parte de cima, buscando objetivos mais importantes, nós temos que procurar vencer o máximo de jogos aqui, perder o máximo de jogos aqui e buscar vitórias fora. Escaparam algumas aí, com times que nós falamos agora há pouco, mas estamos mostrando que aqui a gente tem uma força grande e a ideia é essa, de você fazer jogos e somar o máximo possível jogando em casa. Roberto, existe algum aspecto do time que você vai priorizar nesse período de Copa? Não, vamos treinar tudo. É 10 dias de folga, que depois nós vamos ter 21 dias de treino, 27 sessões de treinos, com alguns dias, 2 períodos. Vamos treinar tudo, até porque eles vão ter um recessozinho aí agora, e vamos trabalhar tudo. Recuperar esse descanso aí que eles vão ter, e depois voltar a massacrá-los num bom sentido, a parte tática, a parte técnica que nós falamos agora, vamos trabalhar tudo, parte defensiva e ofensiva, todos. Alberto, boa noite. Embora o Botafogo tenha perdido gols, hoje parece que o Botafogo acho que trabalhou com tranquilidade, assim, por mais que o Atlético Paranaense tenha tido até um pouco mais de posse de bola, o Botafogo rodou a bola quando precisou rodar. Assim, foi uma coisa que você pediu, foi tema da palestra, assim. Contra o Bahia também foi outro jogo tranquilo do Botafogo, aquilo que você tinha falado de ser cirúrgico. Você tem insistido nessa tranquilidade do time para não afobar, para não perder a concentração? Na fase ofensiva, a gente corrigiu alguns posicionamentos ali, dos volantes, do Léo, que está jogando mais centralizado, dos meias, os atacantes de beirada. A gente mexeu um pouquinho ali no ponto de partida, que eu chamo, né? E algumas movimentações. E a gente conseguiu fazer bons jogos, que eu falei, o time voltou a ficar forte fisicamente, voltou a ser organizado. Hoje nós pegamos um campo muito bom para jogar, né? O campo também o gramado te dá qualidade de jogo, e a gente treinou ontem e eu citei para os jogadores e falei, vamos aproveitar esse gramado com a qualidade do nosso jogo. E isso aconteceu hoje, uma vitória aí que é importantíssima. Valentim, primeiramente, boa noite pela vitória. Falando um pouco mais sobre o elenco como um todo, a gente percebe que o Botafogo tem muitas opções, porque além do Ricardo substituindo muito bem o Marcinho na noite de hoje, tivemos o Iago também, né, que entrou bem, substituindo o João Carli, o Dudu Cearense, que entrou no finalzinho do jogo, mas também participou bem. Quero saber de você, como você vê o Botafogo para essa parada, se o Botafogo está pronto para pós-Copa, e ainda no campo dessa avaliação, eu queria que você falasse sobre os 2 atacantes, os 2 jogadores do ataque, o Chiesa e o Brenner, né? Que o Brenner é um dos artilheiros do Botafogo no ano, quando o Botafogo precisa, ele corresponde muito bem, e o Chiesa, que também tem muitos recursos, mostrou isso na partida de hoje, fez uma bela partida. Queria saber isso de você. Eles têm que ter no elenco, a gente tem uma forma de trabalhar que todos trabalham iguais.
todos fazem as mesmas movimentações, eu cobro posicionamento, qualidade de jogo, tudo para todos, até aqueles que eu não consegui trazer aqui. O Ellerson, ele foi, eu acho que o único jogador que não veio para o banco comigo, tá, que está dia a dia, porque infelizmente a gente não tem como trazer todos, né? Mas tem que existir uma briga sadia entre eles. Você citou agora o Marcinho com o Luiz, existe uma briga sadia. O Marcelo jogou o último jogo, não vinha, foi muito bem. O Iago voltou e foi muito bem. Tem o Carly, que estava jogando sempre. O Gilson com o Moisés, que foi muito bem. O Gilson nos ajudou muito, o Moisés voltou e agora está recuperando também. Lá na frente, os jogadores que você citou, meio campo, hora entra Jean, hora entra Matheus, é difícil para mim. Isso é que é importante, isso é que é grupo forte. Isso é que são jogadores. E eu falei isso lá atrás, quando nós fomos campeões cariocas, do Campeonato Carioca. Vocês lembram? Que na final chegou a jogar jogador que não tinham jogado comigo ainda. Então, o importante é isso. Aí não é frase feita e não é mentira. Quando a gente fala, eu falo e eu não venho reclamar aqui. Hoje está fazendo 4 meses que eu estou no Botafogo, vocês não viram reclamar nenhum dia, e olha que eu perdi jogadores importantes no decorrer dos dias, nenhum dia me lamentar. Puxa, perdi fulano, perdi ciclano, vamos lá, não. Quem vai jogar forte, é assim que funciona e é assim que tem que ser. E ainda em cima disso, hoje o Pimpão e Valência saíram aplaudidos, Renatinho e Ezequiel entraram bem. E todos os atacantes, todos, fizeram diversas funções já contigo no Botafogo. Como está essa briga agora nessa parada? Briga sadia, que eu falei. Vai recomeçar, nós vamos ter aí 21 dias de treinos, 27 sessões, e depois, lá na frente, agora não é hora de ver isso, lá na frente nós vamos definir os 11, os convocados contra o Corinthians. Boa noite, Valentim. Parabéns pela vitória. Obrigado. O Botafogo não vencia por 2 gols de diferença, já tinha bastante tempo, a última vitória foi ano passado, contra o Santos. Queria saber se esse assunto era tocado entre vocês, se isso incomodava de uma certa forma para o Botafogo estar com... dizer que esse jejum de não vencer um adversário por 2 gols de diferença desde o dia 17 de setembro do ano passado, se eu não me engano, contra o Santos aqui no Newton Santos. Serve para 2 coisas. Primeiro, para a gente sofrer menos, ter um jogo mais controlado, e depois, no final, se formos analisar, saldo de gols também. Então, isso aí é importante. A gente precisa fazer alguns jogos, no Carioca foi assim também, e tem que ser no Brasileirão agora, de nós, nas oportunidades surgidas, fazer com que ela entre para nos dar mais tranquilidade, para que nós joguemos também mais tranquilos. Eu falo para eles que é difícil. Hoje você vê que o jogador sabe que está passando o tempo, no segundo tempo você está com uma vantagem de 2-0, te dá mais tranquilidade para jogar, te deixa mais tranquilo, e isso, mais tranquilidade, o jogador consegue pôr mais qualidade no jogo. Valentinho, só falando da cartilha que você falou que os jogadores vão receber, assim, o que vai mais ou menos ter nessa cartilha, o que você, na tua opinião, acha que os jogadores podem e não podem fazer nesse período de recesso para a Copa? Não, o Capela, nosso preparador físico, ele passou sessões de treinos, né, tanto de musculação quanto aeróbio, para eles não virem 0, né, e é tranquilo, eles vão ter o domingo de folga, os 2 domingos de folga para fazer, e é um treino básico, pelo menos para o jogador não ficar parado muito tempo aí, para quando a gente voltar, a gente já está com um nível legal também, né, e são 10 dias, então dá para fazer bem isso aí. Lógico, o jogador... Eu falei para eles, esquecem futebol, no sentido de que enche a cabeça de vocês. Só façam a parte física aí que a comissão já passou. Obrigado, gente. Boa noite.